Existem três fatores principais que fazem você não ter uma equipe proativa como você deseja ter. E nesse vídeo eu não vou te falar só sobre quais são esses três fatores, mas principalmente como colocar em prática ações que vão te garantir a equipe proativa que você deseja. Então vamos lá? Fator número 1, transparência radical. Mas antes de tudo, transparência radical não é transparência total. E qual é a diferença? Existem três tipos de informações que não precisam ser transparentes. Primeira, as informações de natureza privada, pessoal ou confidencial que não têm impacto significativo sobre o trabalho. Segundo, aquelas informações que colocam em risco os interesses da empresa no longo prazo e dos clientes e estratégias da empresa e questões de disputas jurídicas. E 3, informações cujo valor de compartilhar seja muito baixo e a distração muito alta, como as remunerações, por exemplo. E quando eu falo então de transparência radical, eu quero dizer que as pessoas precisam ter transparência sobre o seu desempenho, seu comportamento, no que diz respeito ao seu trabalho ali na empresa. Assim como qualquer coisa, transparência radical também tem seus prós e contras. É importante ressaltar que a transparência não se remete apenas aos acontecimentos negativos, ficar dando feedback negativo. Ela também é essencial para reforçar bons comportamentos e valorizar a atitude de cada pessoa. Se algo não estiver bem, a transparência vai servir essencialmente para manter os níveis de excelência sempre elevados. E quanto mais pessoas souberem o que está acontecendo dentro da empresa para alinhar, tanto as coisas boas como as coisas ruins, você sempre vai conseguir que as pessoas tomem melhores decisões por conta própria. O lado ruim, no entanto, é que querer mudar a cultura da sua equipe para uma cultura de transparência radical pode levar um certo tempo. Não é um processo natural que a nossa natureza humana goste ou seja facilmente adaptada. Há pessoas que podem levar até 1 ano e meio para aderir a esse tipo de cultura e tem gente que nunca vai aderir. Vai do perfil de cada um. E o que a proatividade tem a ver com isso? Como eu mencionei, ter uma cultura transparente faz as pessoas terem a mesma visão que você, garante alinhamento e com isso elas sabem exatamente como superar as expectativas que ela tem que você e ela tem dentro dessa relação para ela poder ter comportamentos proativos. Um exemplo bem básico: chega alguém na sua empresa e essa pessoa, quando chega lá, ao se servir de café, ela derruba o café no chão. Mas quem é responsável pela limpeza aí na sua empresa ainda não chegou. E não é por isso que outra pessoa que esteja ali trabalhando não deva levantar e limpar aquela sujeira. Esse tipo de feedback deve ser dado o mais cedo possível para que a pessoa saiba o nível de excelência que a empresa deseja para os seus clientes, independente de quem seja responsável por tal atividade. Com esse feedback, a pessoa sabe claramente o que é esperado dela e pode ser mais proativa nas próximas ocasiões. E como a gente coloca isso em prática a partir de hoje? Implementando as reuniões individuais semanais. É nesse momento que você tem a oportunidade de dar esses feedbacks semanalmente, ou seja, de maneira recorrente, para deixar tudo o mais transparente e alinhado possível. Fator número 2. Crie uma cultura que seja ok cometer erros, mas inaceitável não aprender com eles. Todo mundo comete erros, inclusive você, mas não aceitá-los ou não saber como lidar com eles, com certeza reprime a sua equipe de ter comportamentos proativos que causem algum risco ao desempenho do trabalho. E a grande questão, então, é como lidar com os erros no dia a dia? Como estimular a proatividade a partir dos erros que acontecem? É importante, primeiro, discernir dois tipos de pessoas. Primeiro, as pessoas capazes que erram e são abertas a aprender. E 2, pessoas capazes ou incapazes que não conseguem reconhecer os próprios erros e aprender com eles. As pessoas que não forem capazes de lidar com a transparência e aprender com seus erros não são pessoas que vão se adaptar a uma cultura onde seja ok cometer erros, porque o erro é totalmente admissível, mas não aprender com eles não. Para trabalhar de forma prática essa cultura, sempre que um erro for cometido, olhe primeiro para o processo. Como o processo poderia ser melhorado para que esse erro seja evitado? Ao abordar o erro dessa forma, você consegue lançar luz e foco para a solução e não para
quem cometeu o erro. Por isso, ter um sistema de controle de processos faz com que você tenha as ferramentas necessárias para aprender com os erros sempre que eles acontecem. E uma equipe que tem a mentalidade de aprender com os erros tende a ser uma equipe muito mais proativa porque não tem medo das consequências. É claro que infringir as regras sensíveis da empresa já é uma situação bem diferente do que apenas cometer um errinho. Fator número 3. Procure pessoas dispostas a olhar para si mesmas com objetividade. E o que você pode fazer sobre isso é considerar duas coisas. Primeiro, todo mundo tem pontos fortes e pontos fracos. E segundo, lembre-se que as pessoas não podem mudar tanto assim. E o que isso quer dizer na prática? Não quer dizer que as pessoas não possam melhorar. Tecnicamente, somos capazes de aprender inúmeras atividades, mas quando falamos de comportamento, não são coisas que a gente consegue realmente ensinar ou mudar nas pessoas. E como a gente pode ajudar as pessoas a se olhar de forma mais objetiva? Estruturando os indicadores de desempenho individual daquela pessoa. Assim, você e ela terão o mesmo ponto de vista e poderão avaliar de forma objetiva seus pontos fortes e seus pontos fracos. Aqui no nosso canal do YouTube, inclusive, tem um vídeo completo sobre indicador de desempenho individual. E o que isso tem a ver com proatividade? Bom, pessoas que sabem quais resultados esperamos delas de forma objetiva, através de indicadores, têm muito claro quais são os pontos que ela precisa melhorar, sem nem termos que falar para ela antes. Ela pode, de maneira proativa, buscar melhorar seus próprios resultados. Vamos recapitular. Fator 1, transparência radical. Como fazer na prática? Implementar as reuniões individuais semanais. Fator número 2, cria uma cultura que seja ok cometer erros e inaceitável não aprender com eles. E como que a gente faz na prática? Implementa um sistema de controle de processos padronizados. Fator número 3, procure pessoas dispostas a olhar para si mesmas com objetividade. E como que a gente faz na prática? Implementando indicadores de desempenho individual. Se você precisa aprender como fazer isso tudo na prática, eu quero te convidar a conhecer o método MRPP, Gestão Organizada. Aqui no link do vídeo, na descrição, tem o link para você conhecer todos os detalhes. Te espero no próximo vídeo.